Hoje, a brincadeira é essa. Vamos corrigir esse curto aqui, ó. Pessoal, hoje vamos de ar-condicionado. Identificar curto na instalação de uma máquina. A gente está aqui, ó, fazendo. Pessoal, aqui são as duas máquinas que alimentam a parte maior da loja. A gente está aqui numa loja no Jardins, São Paulo. E aí é o seguinte, a gente, para saber o que deu problema no curto, que eu vou mostrar para vocês lá embaixo, a gente desliga, né, ou desinstala a alimentação das duas máquinas que estão desligadas. Vou bater o disjuntor que está desligado lá embaixo. Aí eu tenho que subir para testar aqui, para verificar se a alimentação está chegando, né? E aí só depois que a gente começa os testes, porque pode ser que seja o compressor, pode ser que seja, né, a parte elétrica, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, aqui são 4 quadros, né? Tem 1, 2, 3, tá? Observação que não pode obstruir o quadro, tá? 4 aqui tá o geral aqui atrás, mas o quadro em questão é esse aqui. O problema é que deu um curto, a situação do barramento. O barramento tá todo machucado. Aqui tinha um disjuntor. Aqui tinha um disjuntor de caixa moldada, né? Ele resiste a alta temperatura. Porém, para o sistema de ar-condicionado não é legal, porque ele não desarma, tá bom? Aí veio o pessoal da manutenção, fizeram aqui a instalação, a troca por esse disjuntor, porém continua caindo. O que a gente vai fazer? Testar essa alimentação. Vou ligar o disjuntor agora e verificar se vai chegar a carga lá em cima, beleza? Pessoal, é o seguinte, a gente desceu, ligou o disjuntor lá embaixo, continua em curto. O que acontece? A alimentação possivelmente vai direto para a evaporadora. E da evaporadora, que fica lá no salão, vem para cá. Então a loja está em operação, a gente não consegue mexer nela, né? Pessoal, qual que é a ideia, né? A gente tem aqui 3 fios, tá? Porque a gente acredita que essa fiação está em curto. Foi feito todos os testes, a fiação não permite, né? O disjuntor desarma. E aí o que acontece? A gente tem essa fiação, ó, que vai por fora. Vai por fora, lá onde está o mino com a escada, lá na ponta, ó, a gente jogou o fio por cima e vai testar a máquina direto com ela, tá bom? Pessoal, aqui a gente instalou uma ligação, uma fiação por fora para fazer os testes, né? A gente tirou a fiação que estava em curto, ligou o disjuntor está acionando de boa, tá chegando a carga lá em cima, normal, então quer dizer que o disjuntor está funcionando, tá? E aí essa fiação vai lá para a parte superior. Olha ela aí, ó, fiação toda indo para fora. Tá? Aqui a gente consegue mandar a alimentação lá pra cima e fazer os testes, tá? Ó, aí aqui a escada, a fiação lá em cima e a gente vai fazer o teste. Só, aí eu tô aqui na parte superior, então a gente vai acessar a máquina, né? A fiação já tá lá em cima. Aí eu vim por aqui pra agilizar. Então as máquinas estão aqui, ó. Aí ali tá um dos meninos que trabalha com a gente. E a gente vai fazer o teste da máquina agora, porque a fiação tá chegando aqui em cima e a gente consegue fazer o teste dessas máquinas. Olha lá, pessoal, devidamente marcado. Aí agora a gente consegue fazer o teste compressor, evaporadora, sem depender daquela fiação. Pessoal, aí a gente mandou a linha pra cá, tá bom? Funcionou, ligou, tá bom? Olha, ó, a luzinha acesa ali, ó. Vou desligar aquela antena pra vocês verem. Olha lá. Do outro lado. Tá? Aí. Então chegou, agora a gente vai ligar lá embaixo, o termostato, e vamos ver se aciona aqui em cima. Isso. Ó, o compressor dessa aqui ligou, tá? Só que o termostato lá embaixo não está acendendo não. Essa é a máquina da segunda. Pessoal, e aqui é o seguinte, a primeira máquina a gente já testou, tá? A máquina está funcionando, o compressor, está funcionando a evaporadora lá embaixo, tá? Só que a gente não conseguiu ligar direto com o termostato, porque o termostato não funcionou. A gente fez a alimentação da segunda máquina aqui agora, ó, o sinal chegou, tá? Chegou lá em cima também. Porém, como o termostato não está funcionando, a gente vai ter que fazer direto. Olha lá, a máquina funcionando. O comando aqui é o seguinte, ó, chegou o sinal, tá na outra máquina. E aí é o mesmo esquema, a gente vai bater aqui a contatora, tá? Ó, a máquina funcionou, tá? Pessoal, aqui é a parte 2, a gente identificou o curto, né? Hoje a gente vai brincar aqui, ó. São 4 quadros. Ó. Esse é o geral, né? Há 3 disjuntores paralelos que alimentam cada um desses quadros. E há esse quarto quadro, que é um quadro que ele alimenta
a parte de ar-condicionado, que é o quadro do curto. Identifiquei o curto, fui na fiação, nessa fiação que vem aqui, ó, tá? Essa fiação tá morta, ela não serve mais, os fios colaram no meio. A gente vai trocar todo esse sistema de barramento aqui, vai trocar todos esses disjuntores e vai passar uma infra nova para as máquinas que vão ser alimentadas na nova composição de disjuntores, que a gente vai alimentar os 3 circuitos que estavam alimentados por esse circuito. Tinha 3 máquinas grandes alimentadas, né, nessa fiação. Foi por isso que deu um curto aqui nesse quadro, tá bom? Então a fiação tá lá em cima, ela tá aqui, ó, e as máquinas estão lá na frente. Então a gente vai mostrar para vocês essa parte 2 do processo aí, como é que funciona. Pessoal, aqui é o seguinte, a gente vai passar 3 vias de infra diferentes. São 2 condensadores e uma evaporadora com cabeamento de 6 mm. Então como é que eu faço? Eu, Marcel, aqui a gente trabalha com cores diferentes para facilitar a instalação, porque é lá no telhado. Aqui você vê que é a via 1. Então vai, por exemplo, como o sistema é trifásico, a gente padroniza. O branco que for no disjuntor número 1 vai aqui, o vermelho no 2, o preto no 3 e vice-versa. Aí para que não depois eu não ter que estar fazendo teste de continuidade, matando, a gente coloca, por exemplo, ó, numeração 1 e numeração 2. Essa mesma numeração tá lá naquela ponta, ó. Já tá toda a fiação aqui. Agora a gente vai passar a última via. Então mostrando para vocês como é que faz. E depois é o seguinte, a gente vai, eu costumo trabalhar assim. Eu passo fita ao longo da sequência para que ele não venha alinhar durante o percurso dele. E aí no final a gente passa ele dentro do eletroduto lá em cima, tá bom? Então a parte de montagem da fiação seria esse aqui. Quando montar a terceira, aí a gente vai fazer a passagem dentro do forro. O quadro tá aqui, a gente tem que tentar passar aqui em cima. Aqui em cima tem uma laje, eu tenho que fazer um furo nessa laje e tenho que seguir toda essa fiação até lá depois, bem depois daquele ventilador, e subir para onde estão as máquinas condensadoras. Pessoal, aí a gente está aqui na parte superior, né? São essas 2 máquinas que a gente vai alimentar. Nessa tem a evaporadora ligada junto, nessa mesma carcaça. A gente vai fazer um furo nessa telha e aí a fiação vai lá para frente. Lá na ponta tá o quadro, né? A gente vai dar um jeito de acessar o quadro porque tem uma laje entre essa telha e o quadro, beleza? Mas aqui a gente mostrando a dificuldade para vocês de alguns serviços que a gente vai fazer. Pessoal, aqui ó, a gente tá na laje, passando aqui uma fiação no eletroduto. Essa fiação porque não passa ela direto, a gente tem que passar o passa-fio para poder passar ela, ó. Se der a lanterna, não enxerga nada. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, a fiação tá passada, tá? 2 infas ali separadas, identificadas. Tá aqui dentro do eletroduto. Aplicou o PU para fechar bem fechadinho, tá? Não tem marca de se chover vai vazar. Agora a gente vai trabalhar lá embaixo, tá bom? Tentar passar a fiação para a parte de baixo. Pessoal, aí tá aqui o eletroduto, né? Que a gente passou com a fiação, conduíte. Agora nós estamos batendo cabeça como é que vamos passar essa fiação lá para baixo. Porque aqui ia ter um acrílico que é para trazer lumidade, né? Mesmo ter na parte do telhadinho que fizeram, que acho que é possível um vazamento aqui. E aqui é uma laje, né? Então a gente não pode furar essa laje porque o quadro tá bem embaixo dela. O correto é vir de baixo para cima. Só que a gente tem que tentar achar um meio de encontrar a antiga fiação aqui embaixo, nessas vias, para poder tentar conduzir de alguma forma. Tá bom? Então aqui para vocês verem são as dores de cabeça que a gente encontra no dia a dia quando vai fazer um serviço de adequação, né? Seja lá qual for a adequação na área da civil. Pessoal, aí a gente abriu aqui um quadradinho para poder tentar encontrar a fiação que tá dentro do quadro lá até aqui. Porém, ó, a laje tá lá em cima, ó. Aí nós temos que fazer um furo lá de cima para baixo para tentar achar essa via. E aí a gente vai usar essas vias aqui, esses antigos fios, como guia. Ó, a laje aqui em cima, tá vendo? A crítica que eu falei para vocês é esse. Puxa. E a laje tá aqui dentro. É isso mesmo. Ó. Não tem e o quadro tá aqui, ó. Ah, sim. Ó, o fio, ó, as condensadoras tá aqui em cima. O cabo é esse aqui. A gente vai fazer depois o acabamento aqui. Vai pensando na briga, tá? Eu acho que a gente tem um martelete de 3 de 5 kg. Aí foi o jeito de fazer um furo aqui, porque é o único lugar que a gente tem acesso lá. Essa laje muito dura, embaixo tem uma viga metálica. A gente conseguiu fazer um furo aqui bem do lado dela e passar a fiação. E aqui a gente vai fazer um acabamento para não acontecer de descer água lá embaixo e tudo. Mas aqui é passar uma fiação. Agora o trabalho é lá embaixo. Pessoal, ficou parecendo um queijo suíço, né?
Tá, assim, a gente conseguiu sair com a fiação é essa. Aí agora a gente vai fazer um jampear a antiga fiação aqui e usar ela como guia para que essa fiação venha para dentro do quadro. Pessoal, a fiação foram passadas. Tá aqui a alimentação para as 3 máquinas. Olha como que ficou o teto. Parecendo um queijo suíço. É para que a gente tentasse encontrar o ponto certo e não estava encontrando porque tinha muito metalon. E amanhã a gente vai finalizar esse serviço aqui. Ó, esse é o motivo de eu passar a fiação com cores diferentes. Aqui as três cores diferentes. O fio veio lá de baixo, né? Como eu mostrei para vocês a dor de cabeça que a gente teve para passar. Tá aqui a primeira máquina. Então tá aqui a primeira fiação. E aqui a segunda máquina. E aqui a outra fiação. Então tipo o seguinte, aqui é o padronismo. O branco fase R, o R fase S e o T a fase T, o preto a fase T. Em todos. Entendeu? E aí é o seguinte, lá embaixo o que eu instalar vai funcionar aqui embaixo. Lá eu só tenho que organizar o disjuntor e identificar, né, o disjuntor de cada máquina. Entendeu? Mas aqui eu tô adiantando pra gente poder acessar a loja só após as 8 horas. Tá vendo? Então é a dica. Vai fazer, não faz com a mesma cor não, porque você vai ter dor de cabeça, você tem que fazer lá embaixo depois. Ou instalar lá embaixo e testar fase por fase, perna por perna, tá bom? Então outra dica aqui. Ó, ali eu já montei a instalação. E aqui eu tô corrigindo aqui, individualizando ela. Pessoal, agora a gente vai enfrentar esse leão aqui, tá? A gente vai fazer troca do barramento. Tá? Já desconectei ali, tá bom, com a chave Allen. E agora a gente vai fazer a troca desse barramento, troca desses juntores e instalação da infra das máquinas que estão lá em cima. Aqui os disjuntores, o barramento ali, tá bom? Vamos que vamos. Pessoal, a brincadeira aqui, ó. Já removemos, olha lá o quadro. Agora a gente vai para outra etapa, que é a etapa de instalar da forma correta. E aí, como eu falei para vocês em outro vídeo anterior que eu tenho, ó, eu marco tudo direitinho, qual que era a fase que estava alimentada, justamente para não desbalancear o sistema e não correr risco de dar um curto. Ó, pessoal, a gente conseguiu adequar aqui o barramento. Você percebe que a gente tirou aqui algumas barrinhas de cima, né? Olha lá, esse aqui, tá? E aí é o seguinte, ó, eu tenho essa broquinha aqui, que isso aqui é uma mãe. Isso aqui é maravilhosa para trabalhar com ela. Então, tipo assim, a gente fez os furos com ela para poder adequar aqui. E aqui eu vou ter que fazer os furos para adequar também. Eu tirei uma daqui para adequar na base que é do próprio quadro, né? Então é o seguinte, quando você vai fazer adequação, é preciso você ter bastante ferramenta. Você vai usar com certeza. Pessoal, aqui o quadro que estava com um curto, né? Olha a situação do quadro. O quadro queimou literalmente, o barramento queimou, todos os disjuntores. Agora, o quadro novo, tá? Todo com barramento novo, com disjuntores novos, devidamente dimensionados. Antes era só um circuito, que era aquele disjuntor que pegou fogo aqui para alimentar todas as máquinas. Agora são 3 individualizados, né, com a infra nova. Esses 3 disjuntores são os disjuntores que alimentam lá em cima agora. E agora o quadro da loja, da parte de ar-condicionado, é esse aqui. Pessoal, agora é o seguinte, agora a gente vai fazer o teste da alimentação do barramento, né? Está tudo ok, dos disjuntores da parte de baixo, né? Você vê que aqui, ó, não tem carga chegando ainda, então eu vou bater o disjuntor. Primeira coisa que eu tenho que fazer, desligo todos os disjuntores devidamente desligados, né? Bato o disjuntor, faço o teste, né, em todos eles para ver se está chegando a alimentação. Vou ligar os disjuntores que estavam antes ligados, né? Verificar os circuitos que estão alimentando se está funcionando bonitinho, as outras máquinas. E aí a gente vai fazer o teste, ligar os disjuntores aqui e as máquinas que estão lá em cima, beleza? Pessoal, uma dica muito importante para vocês. Eu tenho uma caneta, sempre a gente trabalha com essa canetinha, que ela é maravilhosa para ajudar a gente no dia a dia. Acabei de bater aqui o disjuntor, ligar o disjuntor, a alimentação tá chegando normal em cima, de boa, bonito. Olha lá, a canetinha tá funcionando, devidamente, as fases estão chegando aqui. Então o que acontece? Eu vou fazer teste no barramento, verificar se cada disjuntor tá alimentado. Olha como é interessante essa canetinha aqui, ó. Aqui, a fase tá chegando normal. Aqui não tá chegando, por quê? Porque o barramento pegou por baixo do disjuntor. Então eu vou ter que desligar o barramento de novo, soltar esse disjuntor e colocar o barramento pelo ponto correto. Ó, corrigi o problema e agora tá chegando corrente aqui. Então, tipo assim, antes de você ligar, às vezes você vai ficar correndo, tentando entender por que não tá chegando do outro lado, literalmente testar com cuidado, tá bom?
Pessoal, aqui é o seguinte, a gente está finalizando o serviço, agora vamos fazer o teste final. As alimentações estão instaladas, o quadro foi reconstruído. E agora a gente está no feedback com o parceiro lá embaixo. Ele vai ligar lá embaixo e a gente vai ver qual que as máquinas estão ligando para poder identificar. Liga aí, Antônio, número 1. Número 1. Ó, ali acendeu a luzinha, tá vendo? Agora vai ligar a máquina número 3. Liga lá, o disjuntor 3. Número 3. Ó, o disjuntor 3, ele ligou as duas condensadoras. Então o disjuntor 1 lá embaixo e o 3 é a condensadora. Agora liga o outro. Ligando 2. Ligado. Tá, e aí devidamente ligado, tá? Aqui o relézinho literalmente funcionando. Ó, máquina rodou de boa. Deu filezinho, tá fazendo a troca de calor. Está aguardando a segunda máquina rodar, porque é o seguinte, ela a primeira funciona, a segunda só opera mediante a necessidade dela. Tá bom? Vamos ver se a evaporadora está funcionando lá embaixo. Creio que sim. Comando, ó, evaporadora funcionando. Filezinho, tá? Comando, ó, as duas máquinas operando, tá bom? Funcionando bonitinho aqui, ó. Os ventiladores funcionando também. A outra também funcionando, o ventilador funcionando. Só fechar e partir pro abraço. Beleza?